Sr. Presidente, se me permite, ainda antes de começar a reunião, só para dar nota, cumprimentando os nossos convidados, que a seguir à intervenção inicial terei de me ausentar por outros trabalhos parlamentares concorrentes, é só para ficar essa informação agora e para depois não ter que interromper os trabalhos para dar essa informação. Muito bem, senhores deputados, agradeço a informação. Realmente nós andamos todos os dias, todas as semanas, sempre em várias reuniões e muitas das vezes não é possível estarmos em todas ao mesmo tempo. Vou então dar início à nossa reunião, cumprimentar em primeiro lugar a Associação Sindical dos FIAs do Corpo da Guarda Prisional e explicar-vos que houve aqui um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e por isso é que vou passar primeiro a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD para explicar o requerimento, depois passaria-vos a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos, a que se seguirá questões colocadas por todos os partidos de 4 minutos cada um e depois, por fim, terão novamente direito a 10 minutos para o encerramento da vossa intervenção e dizer que aqui da parte da subcomissão é muito importante a vossa presença e é por isso que nós estamos cá, porque esta subcomissão foi criada precisamente com o objetivo de se dedicar a estas causas da reinserção e dos assuntos prisionais e, portanto, para além da vossa presença, qualquer contributo que nos queiram fazer chegar por escrito, por e-mail, ou se quiserem voltar a ser ouvidos aqui na subcomissão, nós estamos aqui disponíveis para o efeito. Então passaria a palavra à senhora deputada Sofia Matos, do PSD. Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos. Associação dos FIAs do Corpo da Guarda Prisional, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu vou tentar ser bastante breve na apresentação deste requerimento, até porque o mais importante é aquilo que tem para nos dizer e, naturalmente, as questões que vamos fazer-vos a seguir. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez um requerimento dando nota de uma situação que não é desconhecida por todos nós, que se refere ao meio prisional e à situação que se vive nas questões prisionais e da peço desculpa, e da reinserção social. E nessa conformidade havia várias associações que não estavam elencadas nesse mesmo requerimento e por isso o Grupo Parlamentar do PST, assim como outros grupos parlamentares, pediram para ouvirmos outras associações de sindicatos que representam esta mesma profissão, tão nobre que é, e a vossa foi uma das que nós também quisemos ouvir. Por isso mesmo, há várias questões que a seguir também vos vamos fazer, na sequência da vossa exposição. Acima de tudo, esta subcomissão tem um plano de atividades, tem um objetivo, tem um fito. Queremos cumpri-lo, mas naturalmente não podemos fazê-lo sem ouvir as associações que representam o setor, sem ouvir aqueles que dia a dia vivenciam os obstáculos e as dificuldades que se passam no meio prisional, sobre as quais, obviamente, queremos saber e queremos agir. E é tudo, Sra. Presidente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, passaria a palavra à Associação Sindical para a intervenção inicial de 10 minutos. Obrigada. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, saúdo neste momento, saúdo os restantes deputados que fazem parte desta subcomissão e aos restantes presentes em todos os seus graus e qualidades. Estamos aqui em representação da carreira de chefes do Corpo da Guarda Prisional e o que vimos aqui trazer não é nada bom e muitas das questões serão certamente conhecidas de Vossas Excelências. Quanto antes, queria dizer que tem ficado cristalizado e instituído, a quando destas trocas de disposições e de ideias, que o Corpo da Guarda Prisional incorpora as deficiências e as desarmonias do sistema. É um erro. Apresentamos-nos aqui como os problemas fossem nossos, não são. Temos que lidar com os mesmos impertrivelmente. Lidamos apenas com o que os sucessivos governos nos têm disponibilizado em termos de recursos e de legislação. Fazemos aquilo que podemos. O sistema não é nosso. É a exigência e praxis doutrinal da legislação e imposição constitucional. Estamos aqui para transmitir a visão de problemas sistémicos e, principalmente, os de carreira,
por todos os outros, são por demais conhecidos. É chavão utilizado pelos governantes, não por esta augusta Casa. O nível civilizacional de uma sociedade vê-se pela forma como trata os seus reclusos. Temos tido aqui várias notas sobre a forma como a sociedade trata os reclusos portugueses. Invocamos as regras de Mandela, invocamos a doutrina penitenciária europeia, invocamos colocar em prática. Todos sabemos como estão as coisas. São inúmeras as queixas ao longo das 2 últimas décadas por diversas entidades conceituadas e legítimas da área, transmitidas em correspondentes relatórios. Agora temos mais um estudo, requerido pela própria tutela, realizado pela Academia, cientificamente, com validade empírica, quer em dimensão quantitativa, quer em dimensão qualitativa. Muito difícil de rebater a questão de dados e a forma como os dados foram tratados, que estão no relatório do Observatório Permanente da Justiça. São sempre relevados ao momento, como temos feito, fugazes de ocasião, com palavras agradáveis, seguidamente desvalorizados e relegados para calendas. Podemos escolher algumas frases que são marcantes do que é o sistema prisional português nas unidades orgânicas, vulgo estabelecimentos prisionais. Infraestruturas desadequadas e degradadas, com elevados níveis de alojamento coletivo que não respeitam os padrões internacionais em vigor. A regra de Mandela do primado da cela individual, onde é que está? Os senhores viram agora, quando estiveram em Ponta Delgada, o que é o alojamento em cela individual. Deterioração das condições das celas, problemas de ventilação, segurança, umidade, frio, calor, precariedade das instalações sanitárias. Não é bem grupo, porque há uns acrílicos a separar, é assim que os reclusos fazem as necessidades. Este estádio dura pelo menos desde a erradicação do balde higiênico. É fundamental e exigível e recomendado o alojamento individual, assegurar a privacidade, a segurança e o respeito do recluso. Voltamos ao primado da cela individual. Chegamos ao ponto de outros tribunais de outros países da União Europeia já exigirem garantias antes da execução de mandatos de detenção europeus, alegando e exigindo as tais garantias das condições de detenção. Afetação, também muito bem redigido nos códigos e nos regulamentos. Não há cumprimento de critérios nenhuns. É jovens com idosos, são condenados com preventivos, são primários com reincidentes, são pessoas com doenças de foro mental, são penas curtas com penas longas, as que o Sr. Celso Manato intitulava de bagatelas penais. Vão pessoas para a cadeia misturadas com os outros para cumprir 6 meses, 4, 8, 9. É isto que nós fazemos. Nós lidamos com isto. Os governos sucessivos, no mínimo desde 2000, é isto que fazem. Portanto, já estamos a ver onde vão parar as condições de trabalho. E agora temos também as pessoas trans. Começaram a entrar trans no sistema, são cidadãos como os outros, carecem de uma proteção especial por força do sistema já não responder aos reclusos ditos convencionais. Agora temos mais um acréscimo imaginativo para quem está no terreno resolver. E nós estamos aqui a representar os chefes, que são aqueles a quem os guardas recorrem quando têm aquelas dificuldades todas que vocês sabem. Estamos armadilhados, temos que dar resposta aos subordinados e às situações de imediato e temos ordens para receber de cima. E como sabem, desde o relatório da Provedoria de Justiça, o relatório da Comissão de Prevenção para a Tortura e agora o Observatório, recomendam a abertura de curso de chefes urgente. Não há chefes, os que há estão envelhecidos. Já vos dou os dados mais à frente. Os dados concretos, não são aqueles que carecem de alguma imaginação e depois as pessoas são duplicadas e triplicadas. O único critério que se vai cumprindo é os dos crimes sexuais, violações e pedofilias. Há uma cautela acrescida, aí temos que dizer que há um grande esforço coletivo de toda a gente em ter em conta esta questão. Mas não, entendemos que não será por causa do recluso, é por causa dos problemas que pode dar na harmonia prisional interna. Depois temos a sobrelotação. Não há, diz a Nossa Senhora Ministra, que não há em número de casos. Geral,
Temos não sei quantos mil lugares, temos não sei quantos mil presos. Está feito. É como os guardas rácio preso, que é um indicador muito perigoso. Mas quem lida no terreno é que sabe. Depois também é muito fácil. Temos um despacho de 2002, de setembro, do Sr. Diretor-Geral, que passou a lotação da carregueira de 732 para 906 reclusos. Claro que não há sobrelotação. Até podem passar para 1100, com um armário deitado, se calhar ainda lá cabe algum que não seja muito corpulento. Este status, além de dignificar a dignidade dos reclusos, de afetar a dignidade dos reclusos, compromete seriamente o alcançar dos processos de reinserção social, fim das penas, primário. É para isto que todos trabalhamos todos os dias, é para isto que nós nos dedicamos, para além do dever. Estamos a lidar com seres humanos, direitos, liberdades e garantias. E o Estado em que os estabelecimentos estão, o Estado com que o Estado, a forma com que o Estado trata os reclusos, é o que nós temos visto sempre. Compromete os processos de relação social, potenciam a irritabilidade, fomentam o sentimento de injustiça, promovendo o mal-estar, descompensações, criando dificuldades da atuação dos poucos elementos de vigilância que ainda existem e que ainda vão trabalhar, que não sofrem de padecimentos decorrentes da profissão. Para mais quando o profissional entende a reclamação como legítima e nada pode fazer no momento. Porque nós, infelizmente, temos que dar muitas ordens com que não concordamos para resolver a situação no momento, comprimindo, compactando direitos dos reclusos. É isto que nós fazemos. Depois, se alguém vende a ideia que está tudo bem, para os governos e para os senhores secretários de Estado, é outro assunto. António Pedro Dores, face à inoperância, desadequação e escassez de mecanismos técnicos da instituição a nível legal, de saúde e administrativo e à sobrelotação prisional, a tal que não existe, são os guardas prisionais que, apesar de estarem permanentemente sujeitos a um cotidiano insensato, intervêm no sentido de colmatar estas lacunas. São os guardas prisionais, não é uma massa uniforme, é um cidadão pleno dos seus direitos, que está a exercer uma profissão e, por vestir a farda, não é desprovido dos mesmos, enquanto profissional. E tem que resolver, esteja no meio de 50, de 40, de 50, seja aquilo que for. Decreto-Lei 391, 16 de agosto. Tais condições originam ambientes de pressão e tensão permanente, determinando condições de trabalho muito desfavoráveis e difíceis e provocando ao respectivo pessoal um grande desgaste físico e psíquico. 91. Depois temos o normal anúncio, nós chamamos o gap entre o que se proclama e o que se realiza. É muito fácil vir a um mídia com uma tranquilidade e com uma linguagem gestual e corporal de transmitir tranquilidade e dizer aos cidadãos que está tudo bem. Não está. Há nota disso. A diferença constatável e indesejável entre o direito legislado e a prática, a disfunção entre as medidas programáticas e a operacionalização, a distância entre as intenções programáticas e a prática, e já no CEDERS, o professor Dr. Freitas do Amaral, também aqui se verifica com esta reforma o habitual fosso que separa a teoria da prática por falta de meios humanos, matérias-primas, matérias para implementar e, sobretudo, por uma sistemática falta de vontade política e administrativa de organizar adequadamente. Chegámos ao que temos hoje. O CEDESP é de 2005, portanto a investigação foi feita antes. Chegámos ao que temos hoje, meus senhores. Para completar o contexto estrutural, as permanentes e eternas deficiências das velhinhas e obsoletas viaturas celulares colocam em causa a missão e a segurança de quem lá vai dentro, profissionais de trabalho e os reclusos. Carência e insuficiência de técnicos de educação e de reinserção e de operacionais das intituladas áreas de manutenção. Temos uma nuance muito particular. Nós não somos hospitais, centros de saúde, não somos escolas, não somos quadras, não podemos fechar. Temos um espaço por pressão exógena, tem que receber 50, 60 reclusos de uma vez, por vezes até se consegue acautelar, como foi uns processos recentes de uns senhores que pertenciam a uma claque de futebol e outros a um grupo de motards, que aquilo foi de repente. Não é? E depois temos os desgraçados que lá estão naquele dia com uma farda azul, vão ter que lidar com aquilo tudo. Os procedimentos de entrada, revistas, alocações, e se não há sobrelotação, passa a haver, que aquela gente, assim que o senhor doutor juiz, órgão de soberania, diz mandato de condução à prisão, tem que lá estar. Quem é que vai dar as indicações? Os chefes.
Alguns acima dos chefes até deixam de estar contactáveis a partir daquele momento. Os telemóveis perdem bateria, perdem rede, é uma chatice. Quem lá está, lide com a situação. E depois vendem, perdoem-me a expressão entre aspas, vendem para cima, está tudo bem. Mais uma vez, não foi o Corpo da Guarda Prisional que promoveu o contexto que vivemos hoje. Não foi. Foram todas as políticas dos governos, sabemos que vão sendo feitos esforços para colmatar, mas não há uma vontade, não há um plano estratégico para corrigir esta situação. Quem é que sofre, como diz Andrew Coyle, são as pessoas que lá estão dentro a trabalhar e os que estão a cumprir pena. E depois vimos sempre dizer que estamos muito preocupados com os direitos dos reclusos. Não, para quem está no terreno, não parece. Depois, estamos à espera do quê? Há diagnósticos, há levantamentos, há informação disponível. Ou ousamos aqui colocar esta questão, estaremos à espera que aconteça alguma coisa grave, como foi pertenceu a outra força de segurança no aeroporto, uma coisa lamentável, para depois tomar medidas drásticas. Será isso? É que para nós não faz sentido, nós andamos já todos a sofrer de esquizofrenia. Amanhã, quando chegarmos ao local de trabalho, temos as mesmas condições. Ou menos, porque, entretanto, pode ter alguém adoecido ou reformado. Podemos colocar aqui já o fator do envelhecimento do Corpo da Guarda que está ao serviço. E todos sabemos que, naquele meio, pessoas com 55 anos, 60, 62, naquela pressão, a disposição, as competências, as qualificações, é muito difícil lidar com reclusos, um ser humano nesta condição. É difícil. O produto final vai ser bom, o resultado final vai ser bom. Não vai. Queria aqui deixar mais uma vez presente que toda a gente dentro de um estabelecimento está a sofrer. Sofrem os reclusos e sofre quem lá trabalha. As pessoas só têm a hora de entrada. Por causa das condições que quem governa e quem governou, nós sentimos esta falta de recursos mais acentuada desde 2000 e não é feito nada. Vêm dizer que houve um grande reforço de recursos. E os que saíram? E o know-how? O know-how não passa. É só fazer legislação, regulamentos e determinações e despachos. Quem é que os cumpre? Temos que ver pessoas com 60 e tal anos, se calhar têm a 4ª classe. Como é que conseguem compreender uma linguagem de um despacho? Onde é que há tempo? Onde é que há tempo durante o dia para estar a explicar? Nós, quando chegamos, nós vemos uma formatura de manhã, passado 10 minutos, estão lá metade, porque os outros estão na rua a levar reclusos a tribunais, a hospitais e aos outros diversos sítios. Isso, eu não estou a controlar o tempo. Quando? Ok. Para já as questões da carreira, o que nós pretendíamos, que é essa a função que temos enquanto profissionais, é deixar muito bem vincado que o contexto é dramático, ainda não aconteceu nada porque não calhou, porque nós não conseguimos chegar a todo lado. Já sabemos que a resposta é sempre a segurança está garantida, a segurança nunca esteve em causa, a segurança isto, a segurança aquilo. E já começam a acontecer casos difíceis de depois diluir. Nós vimos aqui, é o nosso dever enquanto da carreira de chefes, para a proteção dos nossos subordinados, às vezes preocupamos-nos muito com as questões de carreira, nós vimos muito aqui, a esta subcomissão, para fazer transparecer o contexto sem dramatismos, absolutamente com pragmatismo. É o que nós trazemos aqui. Muito obrigado. Obrigada a nós. Depois terão direito, como referi inicialmente, à intervenção final de 10 minutos. Passava então a palavra à senhora deputada Sofia Matos, que foi quem requereu a vossa presença cá. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, uma boa parte daquilo que aqui foi dito é uma realidade que infelizmente nós não desconhecemos e também não ignoramos. Falou-se aqui muito sobre as condições em que vivem
não só os reclusos, mas obviamente também todos aqueles que trabalham para os reclusos e para todos nós, para manter um ambiente de segurança dentro dos estabelecimentos prisionais. Situações essas e degradação essa que já foi muitas vezes também denunciada e acusada pelos próprios tribunais superiores, os tribunais da União Europeia, que envergonham qualquer Estado da União Europeia, particularmente a nós, portugueses. Não posso deixar de dizer que fico agradavelmente surpreendida com a forma como falaram aqui, essencialmente, das condições em que vivem os reclusos. Nós sabemos que vocês também vivenciam essas condições, mas em momento nenhum desvalorizaram essa preocupação e nós sabemos que o ambiente em que vivem deve padecer-se de humanismo, de dignificação e essa vossa preocupação é algo com que me regozijo. Falaram aqui muito pouco sobre a questão das carreiras. Falaram sobre as vossas condições de trabalho, é verdade, mas muito havia para dizer em relação às carreiras. A Ministra da Justiça anunciou recentemente a abertura de 150 novas vagas para guardas prisionais. A primeira pergunta que vos faria era se isto é suficiente, se vos parece que isto é suficiente, mas também não posso deixar de perguntar se acham que estas vagas vão ser preenchidas face à situação muito pouco digna em que vivem os guardas prisionais hoje em dia. E mais uma vez tocamos na situação das carreiras, na avaliação do desempenho, nas condições de trabalho, de que aqui também falaram. Na questão da sobrelotação, que dizem não existir, mas que nós próprios não deixamos de ir testemunhar ao terreno. O que vimos em Ponta Delgada foi um enorme murro no nosso estômago, de todos os deputados, de todos os partidos. Uma coisa é dizerem-nos o que aqui nos dizem, outra coisa é irmos ver em que condições é que vocês trabalham e às vezes a nossa impotência para fazer face a tudo aquilo que vocês nos dizem, mas também aquilo que vimos. Outra das coisas que falaram aqui é acerca da ressocialização. Esta é talvez a maior preocupação que todos temos no final sobre o trabalho que é feito nas prisões. Nós privamos as pessoas de liberdade com um objetivo. É o fim das penas de que aqui falei muito bem. Mas a pergunta que faço é, nós estamos a cumprir esse princípio constitucional e também está consagrado no Código Penal? Nós estamos a devolver à sociedade indivíduos cuja prisão lhes acrescentou alguma coisa na vida? Que não vão reincidir? Já agora, uma vez que não dispomos de dados inteligíveis sobre este assunto da reincidência, perguntava-vos se, de forma informal, se têm alguma espécie de estudo sobre o que se passa com as pessoas que saem e que retornam às cadeias. Falaram também da carência de técnicos de reinserção social e do facto de muitas vezes escolherem para o exercício destas funções pessoas que não estão devidamente habilitadas para o fazer, se efetivamente testemunham esta situação e também da falta de condições em que trabalham estes técnicos da reinserção social. Como vos também perguntava há pouco, de que forma é que podemos tornar esta carreira mais apetecível, falando aqui de coisas concretas sobre a carreira, sobre o vencimento, sobre os direitos e deveres que lhes estão acometidos e, eventualmente, toda a questão da avaliação de desempenho e o quanto isso depois interfere também na remuneração dos guardas e das chefias, naturalmente. Porque o Governo fez há bem pouco tempo já vou terminar, Sr. Presidente, um acordo com a administração pública de valorização dos trabalhadores da máquina do Estado, mas esqueceu-se que haviam as carreiras especiais. E que as carreiras especiais são mais de 55% dos trabalhadores da administração pública. Portanto, mais uma vez, dizemos muito e fazemos pouco. Como sabemos, os recursos são parcos. É fácil para mim estar a dizer que, estando eu mais sensibilizada para as questões da justiça, até porque estudei estas áreas, esta seria uma das minhas maiores prioridades, mas nós somos um partido, representamos uma instituição, todos nós, mas a verdade é que quando os recursos são parcos,
os governos e os sucessivos governos têm de eleger as suas prioridades. E toda a justiça, todo o manancial de problemas que existem na justiça é o parente pobre da sociedade civil em Portugal, mas a situação do sistema prisional é o parente pobre do parente pobre de todas as áreas que conhecemos na governação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu percebo que realmente a matéria é bastante importante e há inúmeras questões a colocar, só que pedia também a atenção das senhoras e dos senhores deputados para fazerem um esforço para não ultrapassar o tempo, porque depois temos a sessão plenária a começar às 3 e assim também é complicado. Temos que fazer todo este esforço. Não será certamente a última vez que vamos ouvir aqui a Associação Sindical. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, saudar a vinda da Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional, e neste caso nas pessoas do Sr. Presidente, Sr. Henrique Barradas e Sr. Hermínio Barradas, peço desculpa, e Henrique Escarracha, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Ora, aquilo que foi referido, e todos os grupos parlamentares não têm dúvida nenhuma, e eu falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, das parcas condições que os estabelecimentos prisionais neste momento dão, quer aos reclusos e, essencialmente, também aos guardas prisionais. Quem vive nos estabelecimentos prisionais não são só reclusos, são efetivamente guardas prisionais, e aquelas condições não são efetivamente as melhores. Nós visitamos, de facto, Ponta Delgada, mas outros estabelecimentos prisionais têm efetivamente condições que não dignificam aquilo que são não só o tratamento aos reclusos, como também aquilo que é o exercício da profissão e das funções que os senhores guardas prisionais, neste caso as chefias, têm que executar. Existem várias questões ao longo do tempo, nomeadamente algumas questões que também gostaria de colocar. No entanto, é natural que os números às vezes sejam referidos, mas acabam por ser irrelevantes no que diz respeito depois àquilo que é a prática, como os senhores muito bem referiram. Eu podia falar-lhe aqui realmente de números relativamente àquilo que referiu. Por exemplo, neste momento, em 2015 havia cerca de 4.070 guardas prisionais, neste momento há cerca de 4.114, pelo menos é a ideia que é transmitida, mas a verdade é que, mesmo tendo descido eventualmente, que é outra das ideias que também é transmitida, o número de reclusos e a percentagem de reclusos por guardas prisionais, não é por aí que efetivamente se resolve a questão. Por outro lado, também a informação que temos é a informação de que os valores que neste momento foram acordados, ou pelo menos foram determinados, é de um aumento de cerca de 10% nas várias carreiras dos guardas prisionais. No entanto, nós sabemos também que das pretensões que efetivamente aqui vos trazem, no que diz respeito às carreiras, tem a ver com a equiparação a forças de segurança, primeira questão, e também junto da PSP, ou seja, a equiparação à PSP, cujos valores são ligeiramente diferentes. E a ideia, pelo menos por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e penso que também por parte do Governo, é da tentativa de equiparação, se calhar não de uma forma imediata, mas de equiparação de valores dos subsídios que efetivamente estão abaixo daquilo que são os subsídios pagos à PSP e a outras forças de segurança. Por outro lado, havia aqui uma outra questão interessante, ou algumas questões interessantes, que têm a ver com o horário de trabalho. Eu lembro-me que há, penso que 2 anos, fiz também uma entrevista também à Associação, e uma das questões colocadas tinha a ver com o horário de trabalho e com a questão dos turnos. Acontece que, em determinada altura, uma das reivindicações que os guardas prisionais e os chefes, portanto, e todas as entidades que representam os guardas prisionais, ou todos aqueles que trabalham nos estabelecimentos prisionais, era de que tinha sido uma grande reivindicação, tinha sido conseguida e obtida
um novo horário de trabalho, mas já nessa altura se manifestava algum descontentamento pela forma como o mesmo estava a ser executado. E era essa questão que eu gostaria também de deixar aqui, de ouvir os senhores chefes da Guarda Prisional, no sentido daquilo que propunham para que houvesse alteração, ou qual seria a melhor forma de utilização desse tempo em termos de forma de horário, do horário das forças nos estabelecimentos prisionais. E, por outro lado, a questão relativamente às forças de segurança era também uma questão de extrema importância e saber em que forma e de que maneira também pretendiam que essa solução fosse resolvida. Falam-nos aqui também num plano a 10 anos, mas é um plano a 10 anos, aprovado pelo anterior Governo, mas que eventualmente penso que demora ainda a ser posto em prática e, portanto, na verdade, não ocorre, não acontece, e eu vou terminar, porque o Sr. Presidente já está a olhar para mim, mas essencialmente a questão destas duas preocupações, nomeadamente da questão das forças de segurança e da questão do horário de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimentar os representantes da Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional e vou começar a minha intervenção com um documento que nos chegou no dia 7 de dezembro, enviado para esta associação, que resume no seu primeiro parágrafo aquilo que é o sentimento destes homens e mulheres durante estes últimos anos e que diz que é com um sentimento de forte preocupação e desespero, já com um registro que consideramos ofensivo e provocador, que damos nota das declarações da Sra. Ministra da Justiça no último dia de Natal. Aquilo que tem acontecido, e vocês hoje fizeram esse resumo bem, com a questão de quando dizem que estão cansados de palavras bonitas, de promessas, e que depois, na realidade, as boas intenções não resultam em absolutamente nada, dizer-vos que acredito, sinceramente, que é a intenção de todas as forças políticas presentes nesta sala a resolução deste problema que é vergonhoso e que, tal como já foi falado, pelo menos para não remontarmos mais atrás, no limite poderíamos ir a 2005 para daí para a frente dizermos que foi aí que começou. Mas não, nós continuamos com esta visão de que agora é que vai ser. É neste orçamento, agora é que vai ser, agora é que vamos revisitar a carreira. Temos uma grande preocupação constante que eu partilho também, que o Partido Chega partilha também, que é a questão da condição dos reclusos, mas nós, para termos a condição dos reclusos salvaguardada, temos que, obviamente, olhar primeiro para aqueles que estão dentro dos estabelecimentos prisionais, sem que sejam reclusos e que não é, como vocês disseram uma vez mais e bem, não é pelo facto de enverdarem fardo que têm que ter um tratamento diferente. Nós tentámos algumas medidas que achamos, e mesmo agora na sede da revisão constitucional, temos alguns pontos que consideramos que são importantes naquilo que possa ser um revisitar e uma revisão da forma como o sistema prisional funciona em Portugal. Daí a forma como olhamos também para a revisão constitucional, nas situações, nas alterações concretas em relação à prisão preventiva, à fase de instrução nos processos a crime ou mesmo de habeas corpus. Nós fazemos uma alteração clara e esperemos que este Parlamento tenha essa noção de que é necessário mexer também no próprio sistema, e quando nós tantas vezes dizemos que o sistema precisa de ser mudado, nós somos contra o sistema e não contra o regime, o que são coisas bastante díspares. Indo àquilo que é concreto, que nos traz aqui, que é a preocupação concreta, a questão da remuneração, a questão da progressão de carreira, a questão da injustiça do CIADAP, que não é só com a vossa carreira. No caso concreto, faltam ou não faltam chefias, todos sabemos que faltam, mas há uma situação que também deveria ser falada e que a pergunta que vos deixava era na falta de chefias, e se tem ou não tem originado em que Vossas Excelências, enquanto chefes, muitas vezes tenham que delegar e fazer chefes à pressão para cumprirem funções para as quais não tiveram reconhecimento na carreira os restantes guardas prisionais que vão ter que desempenhar essas funções, porque Vossas Excelências, na ausência de mais quadros e de mais chefes, têm que delegar, obviamente, as competências. Depois, existem questões que já perguntei ao Corpo da Guarda nesta mesma comissão, ao sindicato, e que gostava também da vossa informação.
Têm ou não têm conhecimento que, para proporcionar alguns momentos simpáticos a alguns reclusos, que são dadas formações e workshops de artes marciais, como aconteceu, do conhecimento que eu tenho, a norte do país, quando sabemos que o Corpo da Guarda está envelhecido e que temos gente a desempenhar esta digna profissão já numa avançada idade, e que se vai proporcionando aos reclusos aulas de artes marciais. Depois de 2018 termos tido aquilo que foi considerado pela imprensa um motim na EPL, quantas vezes mais voltámos a ter incidentes destes, e se é verdade ou não que há coisa de 1 mês e meio, 2 meses atrás, tivemos que obrigatoriamente ver o Corpo de Intervenção a entrar na EP da Judiciária porque tinha existido um princípio do motim e se isto coincide com a realidade. Depois nós aqui vamos legislando acerca de muita coisa que achamos que é simpático e agora são ideologias de género e igualdade entre todos, etc. Digam-me, para que todos os seus deputados percebam, e eu também, que eventualmente posso ter a falha, a norma que foi decretada internamente pela Direção-Geral, como é que são feitas as revistas às pessoas trans? Quem é que tem que as fazer? E se for no estabelecimento prisional feminino ou masculino, como é que isto se processa? Quem é que vai ter que fazer? Se é colocado ou não é colocado em causa também toda a esfera individual do guarda prisional que vai fazer esta revista. Meus senhores, nós temos um posicionamento muito claro, nós sabemos e acreditamos, e quero acreditar que de todos os partidos que aqui estão presentes também terem esse posicionamento. A vossa profissão é das mais abandonadas pelo sistema. Nos últimos anos, os senhores fartam-se de vir a estas comissões, ouvem umas palavras bonitas de todos, a realidade é que depois chegamos lá acima e quando chegamos ao Orçamento de Estado, ninguém melhora as vossas condições e todas as propostas que são feitas para melhorar as vossas condições, progressão de carreira, remuneração ou mesmo direitos que deveriam estar salvaguardados, como por exemplo o facto da segurança, enquanto homens e mulheres que quando saem do trabalho vão para casa e que têm que continuar a lidar com a gente que lidaram durante muito tempo lá dentro e a vossa segurança não está garantida, dizer-vos que o que acontece é que chegamos ao final do dia, nós vamos todos para casa, apresentamos as propostas lá em cima, elas são chumbadas, nós seguimos felizes e contentes e vocês no dia a seguir têm que voltar ao vosso trabalho. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para terminar, passava a palavra à Sra. Deputada Alma Riviera, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional, agradecer também a exposição que aqui fizeram e tentarei ser breve porque interessa-nos ouvir-vos, essencialmente, uma vez que se aproxima também o horário do plenário. Aquilo que nos levou a convocar este conjunto de audições e a exigir que a Assembleia fizesse uma auscultação a todos os intervenientes, de forma a se perceber e a fazer um diagnóstico da situação do sistema prisional, foi precisamente o facto de, sucessivamente, as propostas concretas, não é? Sejam elas de contratação de guardas, seja de promoção para a categoria de chefe principal, as propostas de contratação de meios para as psicólogos, por exemplo, propostas que temos sucessivamente vindo a apresentar e que sucessivamente encontram um muro e que têm sido chumbadas. E, portanto, a questão que se coloca aqui era, será que essas propostas não são necessárias? Ou não têm uma adequação e uma correspondência com a realidade? E temos vindo a perceber que têm e que são muito necessárias. E o objetivo destas audições é também sensibilizar todos aqueles que não estão sensíveis para o assunto, para que eventualmente tenham abertura para perceber o nível de gravidade daquilo que se passa e da situação que se vive no sistema prisional e de como isso, como muito bem colocaram aqui ao início, isso põe em causa a finalidade de todo o sistema e tudo aquilo que preside às nossas decisões de política criminal. Bom, houve vários aspectos que aqui abordaram, que naturalmente nós tomamos boa nota e que serviram também, acho eu, a dar alguma motivação para que se consiga fazer alterações, mas eu gostaria também
de que pudessem desenvolver alguns aspectos, nomeadamente daquilo que se prevê de passagens à reforma, nomeadamente nas chefias. O que é que isso vai significar do ponto de vista prático nos próximos anos? Falaram-nos também da questão do desgaste psíquico e físico, também se nos tivessem dados para também aqui colocar em cima da mesa sobre esta realidade e o que é que isso também significa do ponto de vista do trabalho diário. Também aquela questão que é de facto evidente, que é a limitação de nós avaliarmos a suficiência ou a insuficiência de meios através de rácios que são cegos às realidades. E, portanto, também pedia que pudessem desenvolver as limitações desse mesmo critério dos rácios, de forma a que se compreenda aquilo que é necessário. Nós gostaríamos, por fim, de colocar uma questão que é fundamental e que não diz respeito só aos guardas prisionais, mas diz respeito ao país, que é uma missão do país. Não é possível continuar com uma política de desvalorização de quem trabalha. Não pode ser. Isso é irrealista, porque vai chegar um ponto em que já ninguém quer trabalhar nas funções sociais do Estado, não é? Que é aquilo que nós temos a dificuldade é de contratar pessoas para entrarem nos quadros, nomeadamente quando estamos a falar de profissões com risco, com desgaste, com responsabilidade, não é? E, portanto, é necessária uma outra política. Na Justiça, isto é por demais evidente a todos os níveis. Nós estamos a correr o risco de ter um desabamento do sistema de uma forma mais geral. Por isso também vos digo que o facto de virem aqui, de colocarem as questões em cima da mesa, o facto também de haver uma luta por parte dos guardas prisionais no geral e também de outros profissionais, é também um serviço à democracia, que nós reconhecemos. E é por isso também queremos contribuir para que a situação se resolva e que vá num sentido correto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, para concluirmos esta audição, tem direito aqui 10 minutos para responder às questões que foram colocadas pelas senhoras e os senhores deputados. Obrigada. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, é um projeto ambicioso responder a tudo isto em 10 minutos. Vamos tentar ser sintéticos. Não falámos da carreira, porque a carreira tem sido bastante escrutinada por outros sindicatos e por outras organizações, mesmo que dizem a respeito à função pública em geral, e como disse a doutora Sara do PSD, Sofia, desculpe, como disse a doutora Sofia, houve uma preocupação nas carreiras gerais e as especiais ficaram um bocadinho para trás. E daí não termos abordado a carreira, mas com certeza aqui isto está tudo interdependente, estas questões, e certamente virá aqui acima da mesa. Portanto, a questão dos 150 guardas, nós não temos conhecimento de que tenha aberto concurso nenhum, estão a decorrer com 128 candidatos e também tem ali umas nuances segundo os critérios que os entendidos estabeleceram para requisitos do que é ser guarda prisional, consta que quase uma centena que não passou. Portanto, depois teve que haver ali um ajuste de requisitos, algum conselho pedagógico para se acomodar as pessoas e efetivar o curso, porque é preciso muita carne para canhão, perdoa-me a expressão, que eu também faço parte do corpo da guarda. E aqui podemos ir às regras de Mandela também, não é? Devem ser pessoas devidamente selecionadas, devem ser os melhores para exercer estas funções, a regra 74, salvo erro, devem ser remunerados como tal, devem ser valorizados e a profissão reconhecida socialmente, o que temos já sabemos. É um curso com 128 que, se calhar noutras condições, as duas uma, ou os critérios estavam mal feitos e alguém reconheceu que estavam, ou então teve que se ajustar o critério às necessidades. Quando pergunta se está a ser cumprida a reinserção, efetivamente não. Nós temos um programa de trabalho que é o CIP e é muito fácil ver um indivíduo que entra no sistema e já tem um canográfico de 96, 2002, 2004, 2018. Portanto, é só tirar um apanhado
facilmente se faz uma relação e depois vamos ter surpresas quanto à taxa de sucesso da reinserção. A falta de técnicos é efetiva de reinserção. Se são as pessoas mais adequadas para a função, se vêm de outros ministérios, nós não temos competências para aferir os resultados do trabalho dos técnicos de reinserção. Sabemos que eles dão tranquilidade aos reclusos quando são ouvidos por pessoas que se dedicam, entre aspas, exclusivamente a eles. Dão alguma tranquilidade. Agora não temos capacidade nem conhecimentos para tal. A avaliação de desempenho eu vou deixar mais para a frente. E, efetivamente, concordo com a doutora Sofia, os serviços prisionais são o parente pobre do parente pobre, e uma expressão muito polémica da senhora Ministra, estamos a contribuir para a humanização da reclusão. É fabuloso. Ouvir esta expressão consegue mexer connosco, os profissionais do Corpo da Guarda. Quanto ao que falavam há pouco das carreiras, dos cursos, há uma incapacidade, dificuldade em captar cidadãos para integrar a profissão. Carreira estagnada, limitativa de aspirações, já é público o conhecimento e em permanente agravamento das condições de trabalho, salários pobres incongruentes com o volume e qualidade de trabalho, responsabilidade e a importância no sistema, sempre visando o primário da reinserção do recluso no fim das penas. Agora temos mais umas coisas novas, o estigma social. Uma coisa nova, um fator novo, um indicador, o estigma social. Não é bem aceito a pessoa usar uma farda e exercer a autoridade do Estado. A pessoa está a exercer a autoridade do Estado, não é dela. Portanto, há um desempenho associado a fenómenos de violência, todos vemos, de vez em quando, a polícia, as autoridades, têm que fazer umas coisas menos agradáveis, comprimindo, limitando e constrangindo direitos de cidadãos em reclusão. Isto, para as gerações novas, não é gratificante e, sobretudo, não dá prestígio nem protagonismo. Contudo, se forem outros cidadãos envolvidos em cenas de violência daquelas que passam nos telejornais, já se atribui outro significado, e aquele é que é valente e vistes, deu-lhe logo, ou logo, essas coisas, aí é tudo enaltecido. Quando é com forças de segurança a exercer a autoridade do Estado, tem um monopólio legítimo da violência, e chamamos de violência, não é gratuita, são coisas que estão previstas em toda a norma. Isto também contribui para os cidadãos não virem para a Guarda Prisional. Repare-se, o Innovation Prison Systems concluiu 98% dos inquiridos, todos guardas, entende que o salário não é compatível com as funções, 65% nem sequer quer que saibam que o meio social não querem que saibam que ele é guarda prisional. Portanto, as pessoas já exercem funções e não querem que os pares e os próximos saibam o que fazem. Vejam, claro que isto pode não ser tangível, mas já começa a ser. A questão do quadro. 4.977. O Sr. Deputado Francisco Oliveira falou em 4.114. A Direção-Geral é muito habilidosa a dar dados. E, claro, consoante as necessidades e o que se pretende passar, os dados são ajustados. Temos dados duplicados. Por exemplo, chefes principais que estejam a exercer função de comissário contam como comissários e contam como chefes principais. Quanto aos pré-aposentados, quanto aos que estão em licença de vencimento, quanto a toda a gente. Acidentes em serviço há mais de 2 anos, tudo conta. Mas depois, na realidade, chegamos lá e não estão lá. Também, nos chefes principais, o quadro leva 119, existem 49, 4 com mais de 60 anos. Chefes há 230, temos os relatórios da Comissão de Avaliação, da última, de 2021. Entretanto, uns já faleceram, infelizmente, e outros reformaram-se. Temos 70 com mais de 60 anos. Temos a curiosidade de ter um comissário que vai fazer 70 anos em junho. Portanto, certamente será uma pessoa com muito valor e muita produção e no pleno exercício das suas faculdades para estar à frente de um estabelecimento. Temos 12 com mais de 60 anos. São as condições que nos dão. Deste universo de 280 chefes, 55% têm mais de 55 anos. São os chefes que ainda há.
Em dezembro foram desligados 18, 6 eram chefes. Guardas, já nem falamos. A falta de guardas é horrível, é horrível. Não sei como é que dizem que foi feito um grande reforço. Depois, como estavam a falar dos números na prática, temos à volta de 4.000 no ativo, 3.900 e tal. 20% de férias, passa a 3.200. 5% por faltas de diversa natureza, como em qualquer função. Aqui ainda é mais grave, por força de estarmos sujeitos a um ambiente mais penoso. Menos 150 nos serviços centrais, não estão nos estabelecimentos. Dividindo por 6 equipas, 7 turnos, uma de rígido, ficam 400. Com 2 equipas a trabalhar por dia, são 820 na melhor nas estimativas. É dividir por 49 cadeias. Gostamos sempre de tratar tudo de forma uniforme. É só fazer as contas. E depois desses, se calhar 30% a 40% durante o dia estão na rua. Os relatórios alertam precisamente para estas coisas. Depois temos outro fenómeno, uma variante do wage drift, que é os 100 que saem para a reforma ganham substancialmente mais do que os 100 que lá estão. Portanto, aqui há logo um ganho de verba para vencimentos. Não há uma perda. Não é só falar de números, não é só dizer 4.000. Pode haver 4.000 a ganhar 2.000 e pode haver 4.000 a ganhar 1.000. Isto para o Estado, para a parte financeira, é significativo. Essa parte nunca é falada. Perguntas mais. Falou num aumento generalizado de 10% o Sr. Francisco Oliveira. Não sei onde é que ele está, sinceramente. Ouvi falar umas coisas para 2026. Para nós já é um bocado aborrecido estar a falar destas questões, porque já não consideramos digno, com todo o respeito. A diferença de subsídios. Nós temos os subsídios da PSP por equiparação de norma estatutária. Todas as forças de segurança estão a pedir o subsídio da Polícia Judiciária, que também faz parte deste Ministério, que é substancialmente mais generoso. Quanto ao horário de trabalho e à aplicação, temos falado de que o horário pode ceder ali algumas normas do Código de Trabalho. É verdade. Alguém o implantou, é legal, tem ali 5 dias por mês, que tem 3 horas de trabalho suplementar, que poderão ser considerados irregulares. 5 dias por mês, que é um dia que, em vez de sair às 16, sai às 19. Nós não nos podemos pronunciar sobre isto. O que podemos dizer é que também as fazemos e que 2 turnos serem rendidos por um é substancialmente perigoso. Dentro deste contexto, quem tiver uma solução melhor certamente fará o favor de a apresentar. Não fomos nós que a implementámos, foi o diretor de Serviços de Segurança que estava aí antes e que agora é senhor superintendente, chefe na PSP. Ele é que fez esta proposta e foi assim que ela foi consolidada e neste momento está instituída por força da questão das trocas. Senhor Bruno Nunes, com uma perspicácia para outros aspectos, os chefes é terrível, não é? Porque são 6 equipas por dia e em muitos estabelecimentos não há chefes. Por exemplo, os senhores foram a Ponta Delgada, não há chefes. Há lá 2 chefes principais, um faz de comissário e o outro faz o papel dele. Chefes não há. Quem chefia as equipas são guardas. Quer dizer que aos sábados, domingos, feriados e aqueles dias em que a pessoa está de férias ou teve que ir a uma consulta, os estabelecimentos prisionais estão entregues a guardas. Mas não é só em Ponta Delgada. É no estabelecimento prisional de Lisboa, em Custóis, em Passos de Ferreira, estão entregues a guardas. Portanto, certamente virá aí alguma coisa que não serão necessários chefes. É verdade que em Aveiro houve uma aula de luta, penso que de jiu-jitsu, é verdade. Depois, como não correu bem, porque os regulamentos proíbem o desportos de contacto. Pode haver ginásios e atividades individuais. É verdade. Depois maquilharam, disseram que era um fórum. É o costume. É como, perdoem-me a expressão, é como passar uma violação ou ofensa à integridade simples. Passa-se muito rapidamente, tecnicamente, de forma jurídica. Os incidentes na Polícia Judiciária de Lisboa, eu vou passar aqui a palavra ao Henrique Escarracha, que ele tem um conhecimento mais profundo disso, e depois, se a senhora deputada Sara me consentir mais 2 minutos para responder à senhora Alma Rivera. Efetivamente, o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional teve
estabelecimento prisional da Polícia Judiciária de Lisboa. Eu faço parte, sou um dos comandantes desse grupo de intervenção. Estivemos lá, as alterações à ordem podem ser classificadas em vários parâmetros, não vamos perder tempo com isso, mas foi efetivamente uma alteração à ordem, obviamente não foi necessário o uso direto da força. Nós estivemos lá a marcar a nossa presença, principalmente como força de dissuasão. Depois fizemos o apoio no encerramento e na entrega das refeições e da medicação. Houve um momento mais tenso, que foi da medicação, que houve 1 ou 2 reclusos que estavam a recusar a tomar a medicação, mas depois, através do diálogo, foi relativamente fácil levar a que eles tomassem a medicação que tinham que tomar. Um pouco fora do normal e fora do tempo, mas o encerramento decorreu dentro da normalidade possível, tendo em conta a alteração que existia, mas efetivamente houve alguma tentativa de camuflar e até inicialmente negar que efetivamente tínhamos lá estado, mas estivemos lá das 14 às 19h45, 20 horas. Estivemos no interior do estabelecimento prisional da Polícia Judiciária de Lisboa. Muito obrigado. Dr. Alma Rivera, as passagens à reforma que estão previstas são preocupantes. Já o Diretor-Geral, Dr. Rómulo Mateus, em fevereiro, numa cerimónia, referiu publicamente um ato que foi de coragem, em frente à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, que estava muito preocupado porque 30% a 40% do efetivo atual tinha condições para se aposentar até 2025. Não estamos a falar de pré-aposentar, estamos a falar de aposentar. Pré-aposentar, o universo é substancialmente maior. Portanto, é preocupante, mais uma vez, são as condições que o Governo criou, os governos criaram, nós não chegamos a este ponto do nada, não abrimos hoje a porta e isto estava assim, não. 2 décadas e mais qualquer coisa. Foi degradando, agora estamos a chegar a este ponto. Quem lá está, como nós dissemos inicialmente, vai ter que lidar com o que lá está, com as condições que tiver. Portanto, o resultado não vai ser o ideal, vai ser aquele que calhar e com os recursos que se tiver na altura. Claro que vão ser comprimidos e compactados direitos, certamente. Portanto, estimamos 1000 e poucas pessoas. A questão das revistas das pessoas trans é um problema porque a coisa foi determinada em cima do joelho, apenas para ficar qualquer coisa escrita, e depois para operacionalizar é como das outras situações, não é? O que é que temos aqui? Temos cidadãos com um corpo que não corresponde à parte biológica, não corresponde à parte administrativa, e depois apresentam-se nos estabelecimentos que realmente correspondem ao género assumido administrativamente. Isto cria complicações terríveis, não é? Para as pessoas que estão a ser alvo da revista, não é? E para os funcionários que a vão executar, não é? Está em causa também as crenças de cada um e o pudor, acima de tudo, não é? Uma mulher, hoje em dia, nós que defendemos tanto os direitos femininos e a igualdade de género, falando apenas de 2 géneros, e depois sujeitamos uma funcionária do Estado a revistar um corpo humano à frente que tem um pénis, certamente não é agradável para a pessoa que o está a executar. Temos que rever isto, todos temos os mesmos direitos neste aspecto, e o sistema prisional tem muitas falências, e esta vai ser mais uma. Esperemos que não haja muitas pessoas trans a cometer crimes, mas as que estão têm que ser consideradas como tal e criar-se mecanismos para se tratar as pessoas todas com dignidade. Mais uma questão de uma adaptação destas questões que depois gera grandes polémicas e insensibilidades com a população reclusa que está nos estabelecimentos. Há um estabelecimento prisional onde está uma pessoa trans que é a única que tem cela com balneário. Foi construído de propósito, balneário digo chuveiros, porque os balneários são comuns. Todos os outros, reclusos ou reclusas, não é? Para não me estar a denunciar o local onde está, têm que dizer, então, mas aquela pessoa tem chuveiro na cela e eu tenho que ir ao frio para o balneário comum e estar ali à frente dos outros ou das outras, não é? Gerir este tipo de diferenças e de tensões dentro de um estabelecimento é terrível, requer muito mediatismo. E aqui queria deixar uma palavra em relação ao relatório, que é uma forte consciência e uma grande sensibilização de reconhecimento dos guardas prisionais nas matérias que acharam que
que temos que ter formação. A comunicação, a gestão de conflitos e a parte psicológica. Porque nós lidamos com estas situações no terreno, entre paredes. Não podemos ir beber um café, não podemos ir ali. Temos que resolver aquela questão. Depois temos também aqui duas notas. A parte orgânica. Os diretores dos estabelecimentos não podem estar a circunscrever, a condicionar a sua atuação diária por objetivos e muito menos preocupados com a nomeação. Isto tem que ser revisto. Os senhores diretores são as entidades máximas dos estabelecimentos, estão a lidar com estas situações que nós também lidamos, a receber indicações da Direção-Geral e, quiçá, do Ministério visando determinadas questões, sabem o terreno que têm, sabem os recursos que têm e têm que gerir aquelas situações já condicionados. Portanto, isto também seria uma sugestão para se ponderar, para se avaliar, porque condiciona a ação. Depois temos também o Serviço de Auditoria e Inspeção. O Serviço de Auditoria e Inspeção também tem que ser revisto, segundo a nossa opinião, porque depende diretamente do Diretor-Geral, depende diretamente, as pessoas que instruem os processos dependem diretamente do mesmo que vai dar a punição e que vai avaliar. Portanto, isto não há aqui um poder tripartido. Está tudo concentrado no mesmo. Há quanto tempo não há sindicâncias a estabelecimentos prisionais? Porquê? O resultado é este que nós estamos aqui a apresentar. Não interessa. Não é? E nós sabemos que está desacreditado de tal maneira que quer reclusos, quer funcionários dos estabelecimentos prisionais já fazem queixas diretamente para a Polícia Judiciária, para o Ministério Público e para a Inspeção-Geral de Justiça, dada a inoperância do Serviço de Auditoria e Inspeção Interna. Porque já estão, segundo o que nós escolhemos, já há ali uma condição política para atuar. Depois temos outra coisa, e vou terminar, Sra. Presidente da Subcomissão. Temos as tensões com que temos sido tratados. E temos tido sempre razão. Divergências, as tais divergências do contente, que foi uma expressão que eu achei muita graça, da saudosa Subsecretária de Estado, a doutora Helena Ribeiro, que foi uma pessoa que compreendeu, preocupou-se muito em compreender a dinâmica interna do que é a Guarda Prisional e não os normativos. Perceber as pequenas nuances tem bastante influência. O contente, as tabelas não contendiam. A interpretação da Direção-Geral, sempre em prejuízo do Corpo da Guarda Prisional, é que contendia. Aplicavam sempre o que era menor e que tinha menor custo. Qual foi o resultado? O Governo, e bem, temos que reconhecer estas questões, deu-nos razão. Como é que se resolveu a coisa? Extinguiu-se a tabela única, a tabela remuneratória do Corpo da Guarda Prisional. Agora já não há dúvidas, é o que está no da PSP. É a nossa âncora. É a nossa âncora. Porque nós somos geridos por civis nomeados. Nós somos uma força de segurança, a terceira maior do país, somos geridos por civis nomeados. Com as devidas competências, claro. A segunda tensão, já andavam os chefes principais a ganhar menos que chefes. Os subordinados ganhavam mais que os superiores hierárquicos. E bem, o Governo, um bocado fora de tempo, resolveu a situação. Alterou uma linha na equiparação. Uma categoria passou a equiparar a outra e a situação regularizou-se. Suplemento de segurança prisional aos chefes de equipa. Não pagam porque não querem. O problema já está, a situação já está no círculo administrativo, já deram ordem, o senhor doutor juiz deu razão aos sindicatos, é só aos chefes de equipa, que são as pessoas que fazem o vulgo graduado de serviço. E mandou pagar com retroativos em 2014. Já os dois anteriores diretores-gerais disseram: nós queremos começar a pagar isto, mas queremos que os senhores esqueçam os retroativos. E nós não aceitamos. Vamos esperar pela decisão judicial. Desde 2014, meus senhores, preparem os milhões, se aquilo for favorável. Preparem os milhões. São 65 euros por mês a cada graduado de serviço. São 6 por cadeia. É só fazer as contas. Pagamento de suplemento de turno em ciclos. Isto não existe em mais força de segurança nenhuma. A nossa tutela direta é que entendeu, e fundamentadamente com pareceres encomendados não, solicitados aos tais serviços de técnico-jurídicos, e os pagamentos do suplemento de turno são pagos aos guardas, não é a nós, que nós não recebemos, aos guardas em ciclos. Em ciclos. Toda a gente recebe integralmente, seja na GNR, na PSP, no extinto CEF, na Polícia Judiciária, que tem direito ao pagamento de suplemento de turno integral.
Aqui dividiram por ciclos a tutela, porque são eles que nos gerem. O orçamento é o mesmo, quanto menos eles ganharem, se calhar consegue-se transferir dinheiro de algumas rubricas para outras necessidades que são consideradas prioritárias por quem manda. O resultado disto, tensão. Nós, quando vamos para o trabalho, já vamos revoltados. A injustiça praticada sobre nós das pessoas que nos deviam dar reconhecimento e criar condições para nós trabalharmos melhor, para os reclusos estarem melhor, são as pessoas que nos oprimem, que criam situações injustas para nós. A questão da avaliação de desempenho, perdoa-me, senhora deputada. Eu tenho que pedir mesmo para ter... É 1 minuto, não levo mais. Já passámos já o início do... E agradeço imenso. A questão da avaliação de desempenho, temos de ter cuidado. Todos sabemos já a injustiça que isto é, já foi certamente aqui bastante descrita, mas temos que ter cuidado com o que aí vem. Porque fala-se muito na equiparação da PSP e está-se toda a gente a esquecer que na equiparação da PSP o segundo notador pode alterar as notas dadas pelo primeiro notador. O primeiro notador nos estabelecimentos prisionais é o chefe de guardas, o segundo notador é o senhor diretor, que é o notador do primeiro notador, que esse também tem avaliação, não sei se estou a ser claro, e depois surge ali uma série de questões que levam as pessoas também a estar condicionadas às notas. No Estatuto da PSP, o segundo notador, se não considerar as notas que estão a ser bem transmitidas e bem avaliadas, revoga-as. Ou seja, o que é que temos aqui? O chefe de guardas vai dar as notas à corporação e o senhor diretor, que está muito atarefado com outras tarefas, com outros desempenhos, chega ali, não gosta do A, do B ou do C e diz ao chefe que ele vai avaliar, porque o chefe dos guardas é subordinado do diretor, vai avaliar o outro que está a dar as notas e diz assim, não, aquele guarda não leva porque eu não quero. Não me abriu a porta bem no outro dia, quando eu ia entrar. E fez-me tirar as coisas da mala e aquelas coisas, que nós sabemos, aqueles pormenores que depois mexem com a dinâmica. 20 segundos. Não temos dúvida que vai acontecer alguma coisa grave. Não temos dúvida, não é alarmismo. Vai acontecer alguma coisa grave. Esperemos que não tenha uma dimensão grande e umas consequências grandes, mas vai-se dar alguma coisa. Os senhores não fazem ideia o esforço que nós fazemos todos os dias, os guardas prisionais, os chefes, os diretores, para levar as coisas a bom porto. Não fazem ideia. Se houver uma pressão exógena de repente, de outra ordem, acontecer alguma catástrofe natural de alguma dimensão, se houver uma pressão por parte dos tribunais por um acometimento criminal qualquer, isto não vai correr bem. Este sinal da Polícia Judiciária foi só uma grevezinha, as pessoas entraram no sistema, não pertenciam ali, queriam sair dali os reclusos, porque não são dali, querem estar ao pé das famílias, querem estar onde estiverem. Também há estabelecimentos que recebem pessoas de mandato de detenção europeu e depois é um castigo, pode afetar e não são daquele local onde estão afetados. E o estabelecimento prisional da Polícia Judiciária tem 116 de dotação e chegou a ter 189 reclusos lá. Humanização da reclusão, meus senhores, em camaradas. Nós lidamos com isto diariamente. Os senhores, nós pedimos, apelamos, resolvam isto, tenham consciência, nós estamos aqui para transmitir, nós temos que lidar com o que tivermos que lidar, somos profissionais, mas também tombamos. E não há ninguém para nos substituir, ninguém quer vir para esta profissão. Ok? Era esta a mensagem que a Associação de Desfias queria deixar, é um alerta, agradecemos imenso terem-nos ouvido e o tempo que levamos, mas olhem para os estabelecimentos, olhem para os guardas prisionais, estão envelhecidos, são poucos e já ninguém quer vir. Isto são sinais muito preocupantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecer em nome da Subcomissão a vossa presença. Julgo que foi muito produtivo aquilo que nos fizeram chegar e gostaria também de pedir, se fosse essa a vossa vontade, uma vez que verifiquei que a vossa intervenção inicial estava com suporte num documento escrito, se nos pudessem fazer chegar esses elementos para poder distribuir também para todas as senhoras e senhores deputados e, como referi inicialmente, estejam sempre à vontade para aquilo que precisarem da nossa subcomissão
para poderem, se quiserem cá vir novamente, sempre que quiserem voltar cá, é só mandarem-nos um e-mail e nós marcaremos e agendaremos com urgência uma reunião para vos ouvir. Muito obrigada mais uma vez em nome de todos